Olá, olá. Alguém aí? Enquanto vai chegando o pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que for chegando, dá um oi aí para eu saber que tem alguém, por favor. Se tiver alguém aí, por favor, manda um comentário, pessoal, para eu ver que tem alguém, que tá tudo ok aqui. Cleudete, boa noite. Agora já sei que tá tudo ok. Quando aparece o primeiro comentário, a gente já fica mais tranquilo, que tá tudo ok, né? Márcia Barbosa, boa noite. Sil, Daniela, Cristina, sejam todos bem-vindos. Marcianita, boa noite. Vanuzi, boa noite, tudo bem? Coloca nos grupos para mim, por favor, o link. Deixa eu pegar o óculos, daí eu enxergo melhor. Quanto tempo, hein? Que eu não apareço por aqui, nem nos grupos. Voltei de férias ontem, precisava dar uma renovada na mente, uma descansada, né? Paula Afonso, boa noite, seja bem-vinda. Adriana Rosa, gente, eu sou míope. Se eu errar o nome de alguém, me perdoe. Normal, tá? Eu troco as letras aqui de vez em quando. Então, normal. Sejam todos bem-vindos, gente. Compartilhe a live para mim, por favor, para esse conteúdo chegar a mais pessoas, né? Tá bom? Cá, boa noite, tudo bem? Cláudia Santana. Acho que o pessoal já viu, né? O, o potinho que eu vou fazer. Meu potinho de morango que vocês pediram tanto, né? Eu tava aguardando essa aula para mim, que recentemente eu não tinha ainda um canal no YouTube, né? Aí eu abri um canal lá e aí eu tava aguardando para ser minha primeira live lá. Porém, o YouTube tava demorando, né, pra liberar para fazer live lá. E aí agora, durante as minhas férias, eu dei uma entrada para olhar rapidamente. Parece, eu ainda que eu voltei ontem, né? Eu ainda não olhei lá. Tá meio corrido aqui, mas parece, Nani, boa noite, parece que liberaram, né? Mas aí eu tinha separado uma referência, tá tudo muito corrido, né? Tinha separado uma referência. Beijo, Nani. Que bom que você tá aqui, viu? Fico feliz. Eliana Simão, boa noite. E, e aí, gente, só a Sil sabe que eu falei com ela no privado. A referência que eu tinha separado para mim fazer, hoje fui dar uma passada para ver os prints das lives, né? Deixa eu dar uma olhada para não fazer nada igual, né? De repente, mas parece que era Deus avisando, né? A referência era igual a que a K fez, do pintinho no bolsinho lá do jeans. E a Sil também tinha feito essa peça, né? E aí eu já falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? Aí eu fiquei com medo de fazer alguma coisa e alguém de repente também já tá com a peça pronta, né? Aí eu falei pra Sil, vou fazer então, como o Beabá é muito importante pra mim, eu vou ceder essa aula então pro Beabá, né? As meninas pediram tanto nesse pod que gostaram do meu modo de fazer o morango, né? E aí eu vou passar minha técnica, né? Porque tem várias por aí. Hoje mesmo a Cida à tarde fez uma técnica dela lá, facinho, rapidinha também. Essa aqui é uma outra. Também é fácil, porém é diferente, né? O bom da arte é isso, né? Que a gente consegue fazer várias coisas de formas diferentes, né? Com um olhar diferente. Tá bom? Vou pôr aqui do lado, daqui a pouco eu mostro de novo. Biscuit e Yara, boa noite.
Se a hora que puder, você me avisa, tá? Porque pra mim travou nas 3 pessoas, mas eu já dei boa noite pra muito mais que isso, então eu sei que tá travado aqui. Só os comentários que estão subindo, tá bom? Ai, muito obrigada, Eliana. Gostou do pote? É, né? Um potão, né? Só que hoje o que, que eu vou fazer, gente? Pra não ficar com 2 potão igual aqui, porque é meu esse pote. Fiz pra mim. Eu vou fazer um pra eu pôr geleia. Então é a mesma técnica que eu vou usar lá, tudo. Todas as técnicas, aliás, que eu usei lá, eu vou usar aqui. Tá bom? Só numa quantidade menor. Soares Viviane. É a Vivi da live de ontem? Diz aí se é. Ou não, eu tô enganada. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, obrigada quem tá compartilhando, tá bom? Quem fosse chegando aí, boa noite. Ah, Sil, ó. Você é muito especial. Assim, todas são, né? Mas você sabe, né? Não preciso nem entrar em detalhes os motivos. Mas gosto muito de vocês, viu, gente, do grupo aqui, assim como todos os outros, né? Mas é que foi o primeiro grupo, assim, que eu me fixei mesmo, né? Fazendo live e tudo, então é um carinho especial, né? Quando a gente desabrocha. Renata Cerqueira, boa noite, linda. Saudade, faz tempo que não vejo você. É eu que tô sumida, né? Que tava de férias e tô aí falando, faz tempo que eu não vejo você, que louca. Paula Mota. Se eu posso começar então, né? Diz aí pra mim. Deu uma travadinha aqui, o comentário. Pessoal que for chegando, boa noite. Muito obrigada pela presença na live, tá? Sejam todos bem-vindos. Vou mostrar mais uma vez antes de começar a live, com bastante close aqui, ó, bem de pertinho, a tampa. Tá bom? Aqui, ó. Certo? Então, esta é a peça que eu vou fazer numa releitura reduzida. Tá bom? Então, eu vou começar, tá bom, Sil? Vou pôr um paninho aqui. Tirar a tampinha. Já vou abaixar para vocês verem direitinho, tá bom? Só vou posicionar aqui, para daí depois acertar a câmera. Maria da Penha, boa noite. Bia Arteira, boa noite. Núbia, sejam todas bem-vindas, tá? Se passar algum nome, me perdoe eu não falar o nome de vocês aqui, é porque além de que eu vou abaixar, eu também sou míope, então dificulta um pouco, né? Tá bom? Gente, isso mesmo. Viviane, sobe coração, adoro coração. Eu vivo falando aí, sobe coração, gente, sobe, porque eu amo, né? Entrega para mais pessoas, dá mais visibilidade para live, né? Tá bom? Me perdoem de estar com o cabelo molhado, não gosto muito de aparecer assim, mas aqui eu fui tomar um banho que minha pressão não tava muito legal hoje, eu falei para ficar mais relax, né? Aí tava com um pouquinho de dor de cabeça, eu falei dar uma relaxadinha antes, né? Érica Valadares, boa noite. Gente, eu não tô vendo a Silvia falar que ok, mas eu vou começar, tá bom? Soraya, boa noite. Ivone, boa noite. Vou abaixar aqui. Aqui tá ok? Me diz aí se tá ok aqui para vocês enxergarem. Posso, posso começar aqui, tá ok? A iluminação, som. Só me falam isso aí para eu começar, gente, para não ter que ficar parando, né? Tá bom? Tá ok aqui? Tá dando para ver direitinho? Bom, se não tiver, vocês vão colocando aí que de vez em quando dá uma travadinha aqui.
De 3. Esse que eu mostrei aqui é de 3. Esse aqui, ó. Tá bom? Só que eu vou fazer ele menor, tá? Mas aí você faz proporcional ao tamanho que você tiver aí. Eu vou passar as técnicas, aí é só ajustar. Tá bom? Se tiver alguma dificuldade com o tamanho do pote que vocês forem fazer aí para ajustar o tamanho, pode entrar em contato comigo, que eu respondo, eu dou a dica de como eu faria, sem problema, tá bom? Aliás, eu peço que quem ainda não conhece as minhas redes sociais, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tanto no Facebook quanto no Instagram, é Ateliê Encantos Secretos, ou @encantos, que é aquele tracinho embaixo, secretos, tá bom? Você coloca só Ateliê Encantos Secretos, você acha. Tá bom? Então, tudo ok, vamos lá. Agora eu vi a Silvia falando tudo ok. Gente, você vai pegar uma massinha marrom, tá? Aqui tem uns 45 gramas, tá bom? Para esse tamanho aqui, que é um de palmito, de geleia, né? De 500 gramas esse, né? 500 ml, aliás. Então, você vai pegar um pouquinho de massinha, vai separar um pouquinho para fazer a alcinha. Aquele ali que eu fiz, gente, se vocês repararem, eu fiz uma alcinha de metal, ó. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Esse aqui, tá vendo? É só um arame que eu entortei aqui e fixei na massinha aqui, tá bom? E fiz um pedacinho de massinha aqui e fez esse detalhe. Da mesma forma que eu fiz a parte de baixo que eu vou explicar. Então, não tem segredo. É que esse aqui, por ser menor, ele ia ficar muito grosseiro. Então, eu vou fazer só com a massinha, tá bom? Então, você separa um pedacinho para fazer a salsinha que eu falei. E aí, sova a massa. Pessoal, tá tudo travado aqui pra mim. Vai me passando as informações, então, vocês que estão vendo aí, se tá tudo ok, se a live tá bombando ou não, se foi todo mundo embora, tá bom? Aí, ó, faz uma bolinha, um rolinho, mais ou menos isso aqui, ó, tá bom? Uns 7 centímetros, mais ou menos. Eu vou posicionar aqui. Primeiramente, eu higienizei bem o vidro, né? Passei álcool, acabei de passar, tá aqui, ó, álcool 70. Enquanto eu tava esperando pra entrar na live, já passei pra agilizar. Pra quê? Pra não correr o risco de desgrudar depois, né? Tirou toda a gordura que possa ter das nossas mãos mesmo, né? De ficar mexendo. Então, você posiciona aqui, ó, e vai ajeitando. Meio pro lado, deixando mais gordinho o meio. Então, você aperta um pouquinho mais as laterais. Pra ele dar o formato, assim, côncavo, né? Da cestinha. Eu vou fazer esse aqui. Aquele era tipo um baldinho, esse aqui eu vou fazer tipo uma cestinha. Mas é só o formato que vai mudar um pouquinho. Do resto, tudo igual. A técnica de como eu marquei, né? O áudio tá ok, pessoal? Que teve uma live aí que o pessoal falou que tava baixo o meu áudio, né? Então, como eu tô num lugar diferente, hoje eu vim realmente aqui pro ateliê, que geralmente eu pego as coisas e vou lá pra baixo, né? E como da última live aí deu uma... Não sei se foi algum... Eu vi novamente a live, eu não vi nenhum som, né? Mas deu uma bloqueada aí, falando que direitos autorais e não apareceu som nenhum. Então, como aqui o ateliê é no último andar da minha casa, então aqui é bem silencioso, né? Então, vim pra cá. Então, tá tudo ok? Van, boa noite. Então, ó, posicionou aqui, pegou a marcadorzinho e vem aqui. Marcou. Aí vê onde o nó tá da marcação. Muda a posição pra não ficar igualzinho, né? E marca aqui, ó. Vai ficar isso aqui, certo? Feito isso, você vai pegar uma reguinha aqui. Vou ajeitar aqui embaixo. Feito isso aqui, o que você vai fazer? Vai separar. Marcou. As tabuinhas, entendeu? E marcou. Cuidado só para não afundar muito para vazar, para depois, a hora que a massa encolher, não rachar, tá bom? Deixa eu pegar um pouquinho aqui, pra ajeitar.
tá aqui embaixo, deixar mais retinho. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui deu a profundidade aqui. Então, toma esse cuidado aqui só pra não vazar na hora que ressecar a massa, tá? Feito isso, vai pegar aquela massinha que a gente separou. Daniela Cristina, é a Dani? Do unicórnio? Ou não, eu tô confundindo as pessoas já. Seja bem-vinda. Aí você vai fazer um rolinho, dividir mais ou menos ao meio aqui, ó. Pessoal que tá chegando, boa noite, tá? Muito obrigada pela presença na minha live, é um prazer tê-los aqui. Eu peço que, por gentileza, se estiver gostando do que eu tô passando, um pouquinho do conhecimento, que compartilhe a live para esse conhecimento chegar a mais pessoas, tá bom? Quem não viu ainda a peça, eu vou passar as técnicas de uma forma mais reduzida, num tamanho menorzinho desse pote. Esse aqui tem 3 litros, tá bom? Então, essas técnicas aqui que eu vou passar. Sobe, coração. 66k, obrigada, meu amor. Isso aí, vai me mantendo informada, que eu gosto. Tô gostando, hein? Tô gostando, agora eu me empolgo. Gente, enquanto eu tava assistindo a live da Cida, mais cedo, eu tava inventando coisa aqui, gente. Depois eu dou um spoiler lá no grupo pra vocês, mas vai vir um outro pote bem bonitinho aí. Acho que vocês vão gostar, pelo que vocês gostaram desse. Acredito que vocês vão gostar também. Agora, essa partinha aqui de cima, eu vou fazer ao contrário a marcação, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho. Então, ó, vem aqui e marca de fora a fora. Pegou aqui embaixo, só dá uma alisadinha. E um rolinho aqui pra fazer a alcinha. Uma cobrinha. Vem aqui. Ó, passa rodando em cima da marcação, que ele vai sair todo marcadinho já, tá bom? Se ficou um pouquinho curto, você dá uma leve esticadinha aqui, com jeitinho, cuidado. De um lado ao outro aqui. Ó, tá? Então, aqui, eu não tô passando cola nem água, nada, porque a minha massinha, eu fiquei todos esses dias fora, eu não sei se foi por esse motivo, ela tá bem molinha. Então, eu não tô passando porque ela já é o suficiente que ela vai aderir aqui, tá? Mas se a sua massa tiver mais ressecadinha aí, você passa a água, a aguinha, né, pra soltar a cola da massa, ou então a própria cola, tá bom? O que você preferir aí. Então, ficou assim. Aqui, ó, você dá uma puxadinha. Certo? Então, a cestinha tá pronta. Depois a gente só vai sombrear, tá bom? Agora eu vou começar a fazer os morangos, os benditos morangos. Não é difícil, gente. Eu falei pra vocês mais cedo que não era difícil, não. Vou deixar um pouquinho aqui no arzinho, só pra ir dando uma ressecadinha. Enquanto eu faço, eu até abri um pouquinho a verdinha, porque ela ficou bem molinha aqui pra mim. Então, deixa eu... Ó, vou usar aqui o desengripante da parceira Sete Bond, aqui no vidro. Já aproveitando e passando um pouquinho aqui na folhinha aqui no cortador. E já tiro alguns de 3 tamanhos diferentes do kit, os 3 tamanhos menores, tá? Aí você vai fazer quantas você achar que é legal pra compor. Vou fazer algumas aqui. E deixar dando uma ressecadinha. O que eu vou fazer aqui, ó?
eu pego, dou uma beliscadinha bem de leve aqui embaixo. Tá longe, gente, tá bom aqui a distância. Se quiser, eu dou um pouquinho de zoom na imagem. Diz pra mim, por favor. Pessoal, eu quero agradecer quem estiver chegando aí, quem estiver compartilhando, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês, tá? Pelo apoio, pela ajuda aí. Então, ó, uma beliscadinha aqui e eu dou uma torcidinha para dar um movimento na folhinha, tá bom? Aí você vai fazer isso com todas. Uma um pouquinho para um lado, a outra um pouquinho para o outro. Uma beliscadinha e uma torcidinha. Aqui, para levantar e não estragar. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá bom? O movimento se repete com todas. Com a pontinha, você levanta para não estragar, né? Principalmente se a sua massinha também tiver molinha. Eu ia deixar adiantado, mas eu acabei esquecendo. Me empolguei aqui no dia, fazendo a outra coisa aqui. E esqueci, pra falar a verdade, dessa parte que eu ia deixar adiantar. Ó, tá vendo? Essa é bem piquititica. E aí a gente vai fazer várias folhinhas aqui, tá? O que que acontece? Essas folhinhas, na verdade, talvez nem faça muito de uma vez só, porque você vai mais colocar mais no entre-meio, né? Onde você achar que cabe ali. Por exemplo, você tem que ter um olhar assim. Você vai compor aqui os morangos, e aí depois você vai ver, aqui cabe uma, ou aqui sai um raminho. Você tem que ter esse olhar, né? Do todo. Do artesão, né? Então, você olha e vai compondo. Então, se você fizer muito, você acaba perdendo massa, né? Então, vai fazendo aos poucos, tá bom? Então, feitas as folhinhas, deixando ali ressecar. Deixa eu ver. Ó, eu deixei uns folhinhos aqui, ó, de massinha, só peguei também pra ressecar, porque ele tava muito molinho, essa massa. Aí, eu só vou fazer uns rococózinhos assim, ó, também pra compor o meio, ó, tá vendo? Sem regra. Pode ser para um lado, pode ser bem enroladinho, pode ser pouco enroladinho. A diferença, essa falta de padrão aqui no que quando a gente está modelando algo que é da natureza, é o que dá toda a diferença da naturalidade da peça, né? Denise Souza, boa noite. Kátia, boa noite. Eu não consegui, passou o sobrenome. Acho que era Kátia Crisante, não? Cris alguma coisa. Eu não sei se eu já dei boa noite, mas sejam bem-vindas. Cris Santo, é isso? Pronunciei certo? Eu tenho medo esses sobrenomes diferentes de pronunciar errado. As folhas eu usei o ejetorzinho, ó, desse kit aqui. Mas se você não tiver, ó, vou modelar uma aqui pra você ver que não é por isso que você não vai fazer, tá bom? Facinho, ó. Você pega um pedacinho de massa, bolinha, coxinha, vou fazer um tamanho maiorzinho pra poder, ó, chegou nesse tamanho aqui, o que você vai fazer? Vai pegar aqui a faquinha, meio, ó, com a pontinha, puxa para as laterais, do meio que você marcou para outra lateral. Aqui nas laterais você dá, ó, umas afundadinha de leve aqui, só para dar um movimentinho. Beliscou aqui no fundo e torceu. Ficou uma folhinha, tá bom? É isso aí. Aqui a gente tem o material, a gente precisa usar, né? Às vezes a gente investe no material para agilizar a produção da gente, então a gente tem que acabar utilizando. Mas não é por esse motivo que a gente não vai fazer se não tiver, né? Demora um pouquinho mais fazer na mão, mas dá pra fazer da mesma forma, tá bom? Então agora deixa eu ver, deixei abertinha aqui a branquinha pra fazer a florzinha. Deixa eu ver se eu também usei, olha,
Esse joguinho aqui eu não lembro, acho que é da Mago. Não sei se eu tô falando besteira, mas faz tantos anos. Foi uma das minhas primeiras ferramentas que eu comprei. Eu faço biscuit há 30 anos. Tenho 44 anos. Vou fazer esse mês, né? Aliás, esse mês tá recheado de aniversariante aí, né, gente? Então, foi uma das primeiras. E até hoje, ó, é Coringa aqui, mão na roda, todo jogo aqui eu gosto muito. Então, você vai tirar as florzinhas desse moldezinho, desse cortadorzinho aqui, tá bom? Ai, meu Deus, eu estiquei do lado de cá. Só pus a... Estiquei a massinha e cortei. Saiu fora de vocês aqui, né? Desculpa. Feito isso, deixa eu tirar daqui, porque aqui eu não tinha passado medo de grudar, né? E nunca mais eu tiro. Então, aí aqui, ó, o que que você vai fazer? Deixa eu ver se aqui dá pra ver direitinho. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá o vidro, só pra não estragar o trabalho que já foi feito. Ó, aqui você vai pegar e dar uma apertadinha aqui, de leve, ó, em todas as pétalas aqui. Só pra dar uma afundadinha. Feito isso, você vai pegar um boleadorzinho pequenininho. Deixa eu fazer um bem pequenininho aqui. Vem aqui no meio, esse aqui não dá. Ó, e vai sambando aqui, ó. Só pra levantar um pouquinho as pontinhas. Levantou. Opa, perdão. Vem aqui, deu uma leve beliscadinha, bem de leve. Só pra fazer uma pontinha, ó. Certo? Aí separa, porque depois a gente vai fazer o miolinho. Então, aí você vai fazer quantas florzinhas você quiser aí, tá bom? Então, eu fiz 3 aqui, que eu acho que é o suficiente para esse tamanho de pote, porque também eu não quero que as florzinhas roubem a cena do morango, né? Que o ator principal aqui do vidro é o morango, né? E aqui. Opa, eu tô tirando a mão de frente, né? O ruim do zoom é isso, né? Acho que deu pra entender, né? Posso tirar o zoom ou não? Fazer mais... Só falta uma, né? Ó. Aqui, aqui. Ó, com a pontinha mais fina pra fora, pra ponta da pétala, ó. Dá uma, tipo uma carimbadinha. Opa, tô fora de novo, desculpa, gente. Aqui, certo? Sambou o meio aqui. Aperta, aperta as pontinhas. Já vou tirar o zoom, tá? Não se afobem. E separa, que depois a florzinha do morango é da onde sai o morango, né? Então, tem que ser ela bem saliente, né? Aquela... Deixa eu até fazer agora. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo limão. Tingir um pouquinho dessa massa branquinha aqui de amarelo limão. Tingir aqui. Só pra fazer o miolinho. Que nada mais é que uma bolinha, tá bom? Pessoal que tá chegando aí, que eu ainda não cumprimentei, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer tê-los aqui. Peço que, por gentileza, se gostar do conteúdo, compartilhe, por favor. Gente, vocês já sabem, né? No meio da minha live, que geralmente sempre é às 20 horas, eu tenho um remédio e eu preciso lembrar, senão eu esqueço, né? Então, por isso que eu ponho... E eu preciso tomar no horário, tá? Por isso que eu ponho um alarme. Me perdoem. Só um minutinho, tá?
prontinho. Rosemary, boa noite. Seja bem-vinda. Érica, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, se estiver gostando do conteúdo, eu peço que, por gentileza, compartilhe a live, sobe coração, se estiverem gostando, tá? Então, aqui, deixa eu pegar o... Gente, eu ainda não fiz meu porta-cola, eu uso uma embalagem de cola, é vergonhoso, né, gente? De cola escolar, mas eu acho tão prático. Ou então, antes eu usava aquelas de adoçante, mas eu gosto muito. Uma gotinha de colinha ali, só pra grudar a bolinha o miolinho da florzinha, tá bom? E ele tem que ser grandinho mesmo, tá? Não vai achar que é desproporcional, não. Porque é o início do morango ele, né? Pra dar uma encaixadinha ali, você faz um lado da bolinha um pouquinho mais fino. E encaixa. Ó, tá bom? E aí, você vem aqui, ó, com uma ferramentinha fininha e dá umas leves apertadinha de nada aqui. E põe pra secar. Vou aproveitar e fazer dos outros também. Aqui e a outra aqui também. Só uma bolica de nada. Ela tem que ser não proporcional ao tamanho de uma flor, tá? Ela tem que ser um miolinho um pouquinho maior. Tá bom, ó? Certo? Para o início do moranguinho. E deixa ele secar. Então, agora sim, deixa eu ver o que tá faltando. Agora sim a gente vai pro morango. Já fizemos as folhinhas. A basezinha ali. Agora o morango. Então, você vai pegar essa massa aqui. A massa que eu uso, gente, é a Policol, porque eu gosto, tá, gente? Eu tô acostumada a usar ela e eu gosto. Eu sei que tem gente que, não sei se pela região ou não, prefere uma outra marca, mas não tenho parceria, só tô falando a marca que eu gosto, tá? A Policol. E essa aqui é o vermelho maçã da Policol, tá? Que eu tô usando. Então, você vai fazer aqui proporcional ao tamanho do seu vidro. Vai fazer como se fosse uma coxinha, mas não tão pontuda, ó, tá vendo? Se ficar pontuda, você aperta um pouquinho aqui, ó. E aí, você, com o dedinho aqui mesmo, ó, você roda pra frente, pra trás, só um pouquinho. Pra ela dar uma amassadinha. Só isso aqui. Feito isso aqui. Eu não tô passando cola, tá? Porque minha massa tá bem molhada aqui. Mas se de repente eu perceber que vai desgrudar depois, aí eu faço que nem eu faço nas canecas. Depois dela toda seca, eu tiro e passo a cola e grudo novamente, tá? Mas se você quiser, nesse momento pode passar cola aqui e grudando. Que às vezes eu faço assim também, depende, tá bom? Mas não é uma regra aqui. Então, ó, posicionou aqui. Bem de leve, você vai dar uma apertadinha nas laterais, ó, pra vedar. Nesse momento, você já tem que ter em mente a posição que você quer mais ou menos os morangos, né? O arranjo que você vai fazer aqui. Lembrando que o centro, geralmente, ele fica mais alto. Qualquer arranjo que você vai fazer, seja de flores, de fruto, o meio, geralmente, ele é mais alto, né? A base sempre é triangular, né? Com números ímpares. Hoje até a Cida falou e uma vez eu fiz um curso de flores artificiais e ela falou que ela aprendeu com japonês e é verdade, eu aprendi também. A gente, quando vai fazer um arranjo, a gente nunca coloca números pares, de tudo. Então, tudo que você for fazer, que nem você viu a florzinha que eu fiz, eu quero pôr poucas flores, porém eu coloquei 3, que é ímpar, porque diz que esteticamente, visivelmente, ele fica mais harmonioso o arranjo, tá? Então, fez isso, o que você vai fazer? Vai pegar um boleadorzinho, ó, sem marcação aqui, e só, ó, aleatório, você vai vir batendo, ó, levemente para ir amassando ele, para ele dar aquele efeito do morango que ele é meio amassadinho.
Isso aqui, ele dá todo o efeito. Você fala, ah, mas não precisa, ó. Só isso aqui, ó. Acabou. Feito isso, você vai pegar. Pode ser um palitinho de dente, uma ferramentinha da pontinha bem fininha. O que, que você vai fazer? Ponta para baixo, você vai vindo aqui, intercalando, ó, só marcar mais ou menos. Nada muito simétrico, porque o natural não é assim, né? Quando você estiver fazendo alguma coisa, ou pega uma foto do verdadeiro, ou pega a própria fruta ou flor e dá uma olhada, que isso ajuda bastante, né? Então, ou morango, alguma coisa, você vai ver como que é feita as formas, né? Ó, tá dando pra ver aqui? O efeito do amassadinho, ó, tá? Então, esse amassadinho junto com essa marcação, a hora que a gente, depois que secar, vier com sombra e luz, tal, dando acabamento, dentro dessas marcações, ele dá todo o efeito que dá a profundidade, que aí dá aquele efeito lá, que vocês viram. Tá? Então, a gente vai fazer aqui. Então, agora, mostrei mais ou menos como que é. Vocês entenderam? Vou fazer mais um aqui. Marinete Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Ninguém tá respirando, Van? Que bom. Então, assim, ó. Os morangos, quando você compra uma caixinha de morango, vem morango de tudo quanto é tamanho e cores, né? Então, aqui também você tem que pensar nisso. Então, formato, tamanhos. Então, aquele a gente fez num formato, esse aqui a gente vai fazer ele mais pro ladinho, assim, como se tivesse uma pontinha, meio defeituosinho, né? Não tem uns que é assim? Que é até feinho. Então, ó, você faz mais ou menos isso aqui, que parece uma vírgula, né? Ó. E aí você vai, ó, posicionar aqui, como se estivesse caindo pra fora da cestinha. Aperta as lateraisinhas, lembrando que se você preferir pode passar cola, tá? Ó, aleatoriamente, das amassadinhas, ó, não tem segredo, né? Aliás, esse é o segredo, mas não tem dificuldade desse segredo, tá? E marcaçãozinha. Sempre respeitando a posição, tá? Que você colocou ele pra fazer as marcações, tá? E aí, agora eu vou fazer o restante, tá bom? Jennifer, boa noite. Imagina, querida. Imagina, perdão nenhum, né? Que bom que você tá aqui, deu pra você chegar. Perdeu o comecinho, mas se tiver interesse, vai ficar gravada. E aí você volta e vê o comecinho, tá bom? É a Dani Unicórnio? Eu ainda comentei aqui, eu falei, essa Daniela Cristina é a Dani Unicórnio? Eu fiquei na dúvida. É você, Dani? Olha, ó. Posiciona aqui. Ó, bem aleatório aqui. E rápido. Ó. Tá? E aí a gente vai fazendo. Mais um pedacinho. Não gosto dele pontudo. Esse eu não vou entortar tanto, vou deixar ele mais retinho. Vou colocar com a pontinha pra frente aqui, ó. É aquilo que eu falei, você tem que posicionar como se ele estivesse dentro de um cesto mesmo, né? Então, esse tá caindo, esse tá com a ponta virada pra cima. Depois aqui, onde a gente tá meio estranho, a gente vai vindo compondo, com folhinha, com a florzinha, tá bom? Então, aqui você aperta. O bom é que você não precisa se preocupar em marcar, porque você vai vir desconstruindo ele mesmo, né, um pouquinho, então dá pra apertar. Sem medo de ser feliz. Ah, o importante é que você tá de zóio, cara. O importante é que você tá aí, tá vendo? Que ferramenta é essa com pontinha fina, Nani? Olha, eu comprei é um jogo pra confeiteiro. Foi tão baratinho, acho que eu paguei R$ 6 no jogo. Ó, ele veio esse jogo aqui, ó. Ele veio essas pecinhas aqui, ó. Vários.
Vou mostrar pra vocês. Ó, tá? É de plástico, ela é bem baratinha. E aí, é uma que tem a pontinha bem fina, ela tá até, ó, se você olhar bem, gasta, porque eu uso pra tudo que é fininho, eu uso ela. É muito boa pra mim, eu gosto, pelo menos. Tá bom? Não é nada muito caro, não. Em loja de confeitaria, em doceria, você acha, tá bom? Só não me recordo a marca, senão eu te falaria, mas é de confeiteiro. Estão gostando, pessoal? Fala aí pra mim. Márcia Funchal, boa noite. Vai fazer o seu o quê? Pote? De morango? Quero ver, hein, se for. Quero ver. Muitos morangos lindos por aí. Ó, tá vendo que não é difícil, né? E o efeito que dá depois de pronto, você fala, não é possível que foi assim tão fácil. Isso aqui eu esqueci de marcar. As pontinhas. Ó. Quanto tempo de live tá, meninas? Fala pra mim se eu tô já estourando. Adriana, tá travando, mas só pra você? É a sua ou é a minha que tá travando? Diz pra mim, por favor. Vou fazer um menorzinho aqui. Não, vou fazer um maiorzinho aqui. Depois o menorzinho eu vou fazer de outra forma. Por nada, querida. Imagina. Se tiverem mais alguma dúvida, é só perguntar, gente. Se passou alguma pergunta e eu não respondi, pergunta de novo aí. Que às vezes eu não tô olhando, né? Então não dá pra responder. Mas volta aí e me pergunta de novo, que eu respondo. Ficou muito grande, ó. É questão de testar, tá vendo? Você tem que ir tentando. Aquele olhar clínico, né? Olhar e falar, não, ficou estranho. Vou tentar de outra forma. Ó, aqui eu vou colocar com a pontinha pra dentro. Digamos assim, com o bumbumzinho dele pra cima, né? Então, porque a maioria deles eu tô com a pontinha pra cima. Então, a gente vai marcar aqui. Aqui a gente dá uma fundadinha, só pra depois colocar o cabinho dele aqui. Marca. Aqui eu vou fazer como se fosse só a ponta saindo desse lado aqui, ó. Como se fosse só a ponta de um aqui, ó. Se ele estivesse vindo lá de trás, ó. Vendo? Aí aqui. Marco. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu ainda vou pôr folha e flor. Senão, o negócio vem aqui em cima, né? Assim parece estranho, mas a hora que tiver totalmente composto, se faltar em algum lugar, a gente faz mais algum e vai colocando, tá bom? Então, parei aqui. Pegar uma colinha aqui. Agora sim vou passar uma colinha, porque já deu uma ressecada, né? Nas folhinhas. Na pontinha aqui. O que eu vou falar pra vocês? Passou a colinha na pontinha aqui, ó. O que você vai fazer? Na hora de fixar, procura colocar essa pontinha com cola encostado na massa, ou no morango, ou na parte da cestinha, porque ela tende a fixar melhor do que no vidro, né? Porque é uma pecinha pequena, tá bom? Então, aqui, ó, você vem aqui, ó. E se precisar, uma ferramentinha, deixa eu pegar dessa aqui, ó. E a pontinha aqui, você dá uma apertadinha encostando
na massinha, ó. Certo? Outra agora pra baixo. Estão gostando, pessoal? Diz aí pra mim. Essa aqui, ó, eu ponho atrás a cola e nas laterais, porque ela vai encostar nos dois morangos e tem um espacinho que tá sem, então vai encostar no vidro. Então, aqui, ó, eu quero ela mais retinha. Porque aqui eu vou colocar florzinha sobre ela, né? Então, posso deixar a pontinha aqui, ó, um pouquinho desgrudada para dar o movimento que eu falo pra vocês. Tá? Porque daí depois da folhinha seca que a gente vai sombrear ela, né? Que daí com marronzinho numa ponta, amarelinho na outra, pra ir dando luz e sombra. Eu adoro fazer isso, gente. Porque eu venho da pintura, né? Eu gosto também da pintura, então adoro fazer isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar uma tesourinha e vou cortar. Pra parecer que só tá a pontinha saindo pra fora. Aqui, ó, embaixo do morango. Certo? Quem tá gostando sabe coração, tô vendo os corações subindo aí. Coração não tá travado, nem nos comentários. Ai, que lindo, eu vou salvar essa figurinha desse morango aí que eu vi subindo. Eu não tenho. Alguém falou que acabou de jantar. Eu sou cega, né, gente? Sou mesmo, então não vi quem que era. Camila, não te cumprimentei, né, Camila? Não me recordo. Se já cumprimentei, não liga não, viu? A pessoa é meia doidinha mesmo. A pessoa já tá acostumada. Acho que já teve pessoas aqui que eu cumprimentei umas 2, 3 vezes na live. Acho que falou assim, meu Deus, ela já me cumprimentou. Ó. Certo? Acho que eu vou pôr só mais uma aqui. Deixa eu ver uma pequenininha. Cortar também a pontinha. E a pontinha viradinha. Isso tudo aqui, certo? Agora, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Eu vou pegar um verdinho aqui, igual das folhinhas, ó. Bem pequenininho. E vou fazer um, como se fosse um que tá ainda verdinho, tá bom? E vou fazer da mesma forma. Aí, na hora da gente dar luz e sombra, a gente vem e dá uma leve pontinha aqui de vermelho, como se ele estivesse amadurecendo, né? Então, esse aqui eu vou fazer igual esse aqui, ó. Soltinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó. Tá vendo aqui? 3D. Tá bom? Ó, esse aqui tá bem pequenininho, amarelinho, ó. Tá vendo? É isso aqui que eu vou fazer, ó. Quando ele tá acabando de nascer. Então, você pode abrir uma massinha. Assim, ó, na ponta do dedinho. Marca aqui assim, ó. E dá uma achatadinha. Aperta as pontinhas. Tá dando pra ver aí, pessoal? Aqui, ó. Nossa, grudado no dedo. E aqui. As pontinhas vai ter que ficar pra baixo. É da onde tá saindo o moranguinho. Aqui você só vai dar uma afundadinha aqui, ó.
para colocar o verdinho aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá dando pra vocês verem? Tá bom? Aí, vocês vão pegar aqui, ó. Eu tenho esse arame aqui encapadinho, tá? Deixa eu pegar só um alicatinho aqui pra cortar. É um pedacinho de nada. De arame, mas pode ser qualquer arame, tá? Aqui esse encapadinho é verdinho, ele fica mais bonitinho, né? Apesar dele ser um tom de verde diferente das folhas, mas o que vai acontecer? A hora que você for sombrear as folhas, ele vai ficar tom sobre tom. Só fiz um ganchinho aqui na pontinha, que eu vou introduzir no morango, então pra ele não ficar solto. Então ele dá uma travada depois que seca, tá? Ó, passo colinha. Como ele é pequenininho, pra não estragar, eu venho e eu furo primeiro, tá? Ó, girando a ferramenta. E introduzo aqui. Meu bebê morango. Oh, meu Deus, que coisa linda, mãe. Vocês são assim, gente, apaixonada pela criação de vocês? Aí depois de sequinho, você vai entortar para um lado e entortar para o outro, para parecer assim o cabinho mesmo, né? Tá bom? Então, esse aqui eu deixo para introduzir por último, tá bom? Depois que eu já sombreei tudo, então eu faço ele e deixo secando. Depois que eu sombreei tudo aqui, aí eu venho e enfio aqui que ainda vai estar ainda por dentro, ainda mole, e aí você só encaixar aqui, tá bom? Aí não esquece das duas pontas, tá? Você fazer o ganchinho e separa. Aqui, como é um arranjo pequeno, eu vou fazer só um, tá? Que é ímpar, não esqueçam. Mas se o seu arranjo for maior, que nem naquele lá no vidro grande, eu fiz 3, né? Um bem pititico e 2 um pouquinho maior, tá bom? Então, aqui, a modelagem acabou, certo? Aí, do vidro, aí é só a tampa que vai faltar. Aqui, eu tô na dúvida, gente, se eu deixo, que eu achei tão bonitinha essa tampa, porque eu vou pôr geleia, se eu deixo essa tampinha mesmo, ou eu só faço coberta, eu tô numa dúvida. Ó. Mas se você for fazer aqui, é só cobrir, né? Fazer um moranguinho, colocar aqui, que nem eu vou mostrar ali, ó, tá bom? Eu ainda tô na dúvida, não cobrir a tampa, vocês sabem, né? Arranha aqui, se você tiver com... Se for cobrir, você vai arranhar, lixar, né? Pega um estilete, quanto mais arranhar, tanto aqui quanto nas laterais, melhor, porque vai aderir melhor a massa. Passa a cola, corta um círculo da massa que você quer, vem e vai fazendo um carinhozinho, sem apertar muito na beirada pra ela não cortar, tá? Então, vai fazendo um carinhozinho aqui, e aí depois vira e levemente, ó, vai encostando a mãozinha aqui, levemente, tira o excesso, mas deixa uma sobra pra dentro, que isso aqui vai encolher. Como todo mundo, a maioria já sabe aí. Depois de seco, essa sobra você vem com o estilete aqui, ó, e tira, que ele sai certinho, tá bom? E aí vem com os moranguinhos aqui, se você for fazer aqui um moranguinho aqui em cima, da sua vontade. Aqui eu vou deixar essa tampinha mesmo que eu gostei, que eu vou ter na geladeira com geleia. Minhas filhas amam geleia de morango, eu faço pra elas, elas vão amar. Esse potinho eu vou falar que é pra elas. Tá, então, modelagem aqui acabou. Quanto tá de live? Tempo, gente? Fala pra mim que eu tô um pouquinho perdida. Se está muito em cima ou não. Aqui teria que deixar secar para fazer essa etapa que eu vou falar pra vocês. Eu vou tentar fazer aqui pra explicar pra vocês, mas sabendo que não vai ficar bom, que a gente sabe que sombreamento é peça seca, né? Então, eu vou tentar ao máximo fazer ficar bonitinho aqui, tá bom? O que você vai fazer? Tinta PVA ou acrílica, amarelo limão, um verdinho folha, né? Um verdinho claro, tipo folha, para fazer luz e sombra. E um tom de vinho aqui para fazer as sombras aqui do morango. É essas 3 cores que eu vou usar, tá? No sombreamento. Ah, mas e dá pra fazer com giz pastel?
Dá, mas aí ele não vai aderir muito bem, entendeu? Pra dar aquele efeito lá. Então, você vai ter que dar uma umedecida nele na hora de passar, tá bom? Pra ele aderir melhor. Só o pó seco ele não vai aderir. Não vai dar o efeito que eu gosto. Aqui eu esqueci de fazer a... Lembrei agora que eu olhei no cabelo. Então, o que você vai fazer aqui? Deixa eu ver, tem uma já ressecando, que eu tinha deixado um pedacinho aqui. O mesmo que você fez a florzinha, ó, você vem e tira um verdinho, tá bom? Pra não muito. O menos é mais aqui, né? Cola. Então, posiciona e dá uma afundadinha aqui, ó. Essas pontinhas tem que ficar pra cima mesmo do morango, tá? Se você quiser colocar uma pra baixo, por exemplo, outra pra cima, dar uma entortadinha, ó. Aí você que sabe, tá bom? Mas é isso aqui, ó. Então, aqui, deixa eu tentar fazer aqui. Vamos ver. Amarelo limão, acrílica. Eu vou colocar num isoporzinho. Verdinho. Também. Uma lisquinha de nada, viu? O verde. Deixa eu tirar as coisas daqui, senão não tem espaço desse lado aqui pra apoiar. Tá todo mundo aí ou foi todo mundo embora, gente? Todo mundo aí? Diz pra mim. Você vai pegar um pincelzinho macio, tá? Ó. Marlene, olha, nesse caso aqui até pode ser tinta de tecido sim. Por quê? Porque a gente vai passar um produto em cima, o verniz. Então não tem problema, tá? Mas caso você vá fazer um sombreamento numa peça que não vai envernizar, aí não, porque ela emborracha, né? E ela sai, tá bom? Mas se você quiser com tinta de tecido, mas tirar bem o excesso, né? Você pega e tira bem o excesso. Até com a tinta de tecido, você pega esse pincelzinho aqui, depois de seco, mas tem que estar bem seco a peça, tá? Aí dilui um pouquinho ali, tira o excesso, ó, rebolando o pincel assim, ó. Totalmente o excesso. Aí você vem também em movimento circular aqui, ó, mas sem pesar a mão, tá bom? Aonde você quer amarelinho, amarelinho. Onde você quer mais verdinho, verdinho. Tá bom? Mas lembrando que no caso do morango eu vou passar o verniz por cima. Agora, se não, aí não, tá bom? Que daí depois, conforme você vai limpar, você vai passar um pano e ele vai sair. Então, o verniz ele vai ajudar a fixar aqui, tá? Então, você vai pegar aqui o... É uma lisquinha de nada, vocês estão vendo a pontinha que eu coloquei aqui? E aí, eu vou colocar esse vermelho queimado aqui também, tá bom? Que cor que é essa? Deixa eu ver. Vermelho escarlate. Mas bem pouquinho, tá? Pra ele não tirar esse vermelho aí, vivo. Então, aqui... Você molha a pontinha do pincel vermelho, ó, um ladinho do pincel. E aonde você vai passar o vermelho? Onde você quer colocar a sombra, tá? Então, onde você quer... As partes que estão atrás, por exemplo, aqui, ó. Atrás da folha, então, tá pegando sombra. Então, aqui você vai escurecer. Aqui, ó, o meio aqui,
a luz bate aqui e reflete. Então, aqui você vai clarear. Nunca você vai colocar um tom escuro aqui, tá bom? Então, essa é a regra. Cores que você vai escurecer para dar sombra, sempre por trás, nos cantinhos. E as cores mais claras na parte mais sobressalente, tá bom? Então, você vem aqui, ó. Passa na lateralzinha. Bem pouquinho, tira excesso no isopor. Deixa eu pôr pra cá pra vocês verem. Aqui dá pra ver? Ó, tirei o excesso. E aqui, ó. Por que macio? Você vai entrando, ó, ao movimento, ó, circular do pincel, tá bom? Ó. Esse efeito vai ficar mais evidente na hora que você invernizar. Então, aqui por trás, ó, rebolando o pincel, ó, circular, tá bom? Tira o excesso aqui. Kelly, boa noite. Bem-vinda, querida. Imagina, que bom que você conseguiu chegar pelo menos para pegar um pedacinho, né? Fico feliz, viu, de tê-la aqui. Depois, se quiser voltar, a live vai ficar gravada. Volta e assiste o comecinho, tá bom? Então, aqui, ó, você vai passar o escuro por trás, onde você quer a sombra. Entre meio, onde encosta um no outro, tá vendo? Mas é uma sujeirinha de nada mesmo, é só a pontinha do pincel, tá? Só pra ele dar um leve efeito depois. Agora aqui eu vou lavar o pincel, tá? Porque como ele tava com a tinta mais escura, senão ele não vai dar a luz que eu quero. Seca bem. No caso, se você fosse fazer com esse pincel aqui, ele tem que estar seco, tá? Você não pode molhar ele e já fazer a luz, tá? Então, eu peguei o pincelzinho macio, porque aqui a massinha tá molhada. Senão, se eu pegar esse aqui, ó, a seda é mais durinha, ele vai marcar todo. Tudo bem que a gente quer marcar, mas não tanto assim, né? Mas o correto é esperar secar e com esse pincelzinho aqui, que a gente chama de pata de vaca, tá? Fazer o circular. Mas se você não tiver paciência, tiver com urgência, for fazer o sombreamento com a peça molhada, cerdas macias, tá? Então, você vai pegar aqui. Pode diluir, porque a acrílica é diluída em água. Pra ela não sobressair muito, você dilui a amarelinha aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, tira o excesso. Bem de leve a mão, no centro aqui, ó. Circular pra frente e pra trás. Seca, pega mais um pouquinho de amarelinho ali. Dá umas batidinhas assim, ó. Pra entrar. E tira a marcação, assim, bem de leve, ó. Com a pontinha das cerdas, ó. Nas laterais aqui, ó, você vai... Tá vendo que tá dando uma luz no centro do morango? A hora que você vier com o verniz, isso aqui ele levanta. Tá bom? Então, aqui... Quanto tempo de live, gente? Por favor. Não precisa ser só no centro, ó. No outro, a gente vai fazer só na pontinha aqui. Porque o morango tem partes que é verdinha, tem partes que é amarelinha. Ele não é uniforme, né? Se você carregar a mão em algum lugar... Você pode molhar o pincel, tira a tinta, molha o pincel, seca bem no paninho e vem limpando, tá? Um pouquinho de verde desse lado aqui. Só nada. Rebola o pincel. Se clareou muito, você vem e escurece com o vermelhinho aqui um pouquinho, vai dando batidinhas, ó. Tipo, pra uma cor entrar na outra, ó. Ele vai ficando mais natural. Certo? Isso em todos.
Gente, quanto tempo de live? 1h04? Mais um pouquinho, me aguentem aí, por favor. Só mais um pouquitico. Ó, pontinha aqui. Um pouquinho de verdinho aqui. Lavo o pincelzinho aqui. Seca bem, vem batendo aqui, ó. Nas bordas do verdinho que você colocou, não no centro, que daí você vai desmarcando. Certo? O outro eu quero amarelinho. Ó, pra frente, pra trás. Batidinhas pra frente, pra trás, seca o pincel. A hora que isso... Parece que... Nossa, errei, não. A hora que isso seca, essa água evapora, aí a luz, ela sai, tá bom? E aí, a hora que vem o brilho por cima, que você vê o efeito, tá? Então, aqui... É isso. Aí, você vai pegar aqui, ó, dentro das pintinhas do morango. Eu gosto de detalhe, né, gente? Vocês sabem. Eu gosto de bastante detalhe. Então, aqui agora... Tá travando, gente? Eu vi alguém falando sair e entrar novamente. A live tá travando? É só para uma pessoa ou para mais pessoas? Então, aqui, ó. Um pouquinho de preto aqui, dilui bem na água. Bem diluidinho, estica bem. Só que é um sinalzinho, você não quer muito marcado, tá? Aí vem aqui, ó, de nada, dentro do... Não precisa ser em todos, tá? Pode fazer um sim ou não, pra ele ficar bem natural. Mas um tiquinho de nada aqui dentro do sinalzinho aqui da semente, tá? É como se fosse a sementinha aqui. Se algum ficar grandão, por exemplo, você vem aqui, lava o pincelzinho e tira o excesso. Com o pincelzinho só molhado, mas cuidado para não borrar, tá? Quem vai fazer um sim ou não, só um tiquinho de nada aqui dentro. Não é nem uma pimenta do reino, viu, gente? Um grãozinho de pimenta do reino. É bem de nada mesmo. Só para dar uma profundidade. Um ou outro. E aí, você vai pegar o branquinho também. Só que você não vai passar ele puro, para ele dar uma luz ali onde você pôs o preto. Você vai misturar com um amarelo. Um pouquinho, tá? Para ele não ficar aquele branco chapado. Que daí você enxerga uma bola branca, né? Não uma luz. Que não é o que a gente quer. Então, aqui, ó, também só limpa o pincel. E vem aqui, só encosta e tira, bem pouquinho. Já tá muito aqui. Também não é em todos, tá? Um sim ou não. Ó. Isso aqui foi muito. Vem aqui, molha e tira. Prontinho. Olha aqui. Lili. É isso? Passou rápido. É Lili, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença, espero que esteja gostando. E aí, quando tiver sequinho também, você vai sombrear aqui as folhinhas, né? Então, pega aqui
um pincelzinho. Eu gosto de sombrear com o giz pastel as folhinhas, tá? Então, aqui você vai pegar um verdinho aqui, ó. Vamos ver se eu vou estragar aqui. Acho que não. Nas nervurinhas. É que tá mole, né, gente? Tem que estar com a folhinha seca, tá? Eu vou fazer aqui só pra vocês verem como fica umas duas. E aí depois eu faço quando secar, tá bom? Ó, passo meiozinho aqui, ó. Se ele tivesse sequinho, seria rapidinho. As lateraisinhas aqui, ó, da folhinha. Só pra ele sobressair. Tá dando pra ver aí? Tô com cuidado aqui porque tá super molinho, tá? Passou o verdinho, aí você pode pegar um amarelinho aqui, ó. Vir numa ponta onde você quer uma luz a mais. Nas pontinhas aqui, ó. Você passa o amarelinho. Que ele levanta. E não em todas também, você pega um marronzinho aqui. Bem de leve. E faz uma escurecidinha. Aqui ele vai pesar um pouquinho, porque tá mole, né? A massa, então, ele vai pegar mais o pigmento. Ó, num cantinho. Pra dar, tipo, a parte mais sequinha da folha, né? Ó. Tá bom? Então, aqui, ó, um lado clareia e o outro lado envelhece. Não sei se tá refletindo aqui. E aí você sombreia. A hora que secar, gente, eu venho sombreando melhor, mas é isso aqui. O verdinho, o amarelo e o marronzinho, tá bom? E aí depois eu vou postar pra vocês verem certinho. Vai esperar secar. Secou. Você vai... Deixa eu colar aqui, né? Porque eu esqueci as folhinhas dos entremeio. Então, aqui. Deixa pra colar as florzinhas, como é branquinho, por último, depois que você sombrear, tá? Aqui eu vou colar só pra vocês verem, tá bom? Então, aqui. E aqui. Aqui, ó, o moranguinho que eu falei pra vocês. O que que você vai fazer? Você vai pegar depois de seco, eu vou tentar fazer agora, espero não estragar. Pegar um vermelhinho aqui, ó, bem na pontinha. Ó, mão super leve. E vem só na pontinha, ó. Bem de leve, não em tudo. Tá segurando, né? A umidade segura o pincel um pouquinho. Aí você vai fazer isso com ele sequinho, né? Pega o amarelinho, ó. Vai soldar, como se você estivesse soldando no vermelho, mas sem tampar todo o verde, tá? Sempre o maduro mais pra ponta e aqui a parte mais larga do moranguinho, sempre deixando mais verdinho. Tá bom? Aí aqui, ó, sozinho. Bem de leve, porque ele ainda tá em formação, ele não tem tanta sementinha aqui. Ó. Aí você pode pegar até o dedinho depois, aqui, ó, na pontinha aqui, ó. Tá vendo?
Só mostrei pra vocês mais ou menos como que é, porque eu vou vir e vou dar uma reforçada nesse vermelhinho e no amarelo, que agora tá muito molinho, tá bom? E aí, aqui também eu vou passar o verdinho que nem eu fiz nas folhas. E aí, você vai vir aqui, passa a colinha. E aí, você vai posicionar onde você vai querer. Aqui, você pega e enfia algum moranguinho na lateral. Pega o auxílio de uma ferramenta aqui pra você introduzir melhor. E deixa ele penduradinho assim, ó. Olha que amor, gente. Aí depois de sequinho, você vem e dá uma torcidinha pra ele ficar mais penduradinho aqui no arame, tá bom? E aí, depois de seco, tudo seco, você vai vir aqui no entre-meio aqui da madeira e você vai pegar o giz pastel preto e vai vir sombreando. Ou giz pastel, ou se você tiver o pozinho também. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse aqui, tá vendo? Eu vim sombreando de preto. E aí, depois eu peguei o pincel totalmente seco. Como tem as marcações da madeira aqui, do veio da madeira, e aí, ó, bem com a mão bem leve, você vem e passa bem de leve. Parece que não tá pegando, mas você vai passando. E aí, ele pega a luz, ó, da madeira, tá bom? E aí, aqui você vai fazer a mesma coisa, que agora tá mole, eu não vou conseguir fazer. Você vai passar pretinho aqui, aqui embaixo, porque tá dando sombra, né? A alça tá dando sombra. Aqui, tá? Vai escurecer tudo aqui. Aqui entre meias as marcações aqui da alça. E aí, depois você pega por último a luz. Pode ser com o dedinho ou com o pincel e você vem... Ou até mesmo com algodão, tá? E aí, vem dando a luz aqui, tá? Com o branquinho. Feito isso, aí terminou. Aí, é só invernizar. O que que eu faço? Eu uso esse... Porque eu não gosto, gente. Eu vou... Como eu terminei aqui, gente, de modelar, eu vou levantar pra falar pra vocês aqui o que que eu faço, tá bom? Eu não gosto dele muito brilhoso. Se vocês olharem aqui, ó, ele tem um leve brilho, tá vendo? Mas não é aquele brilho plastificado, né? Tem gente que gosta, aí é de opção. Eu já fiz assim, tudo, mas aqui nesse caso, pra dar essa naturalidade, eu usei esse semi-brilho, ó. É semi-brilho. Só que eu só usei nos morangos, tá? Então, pra não jatear, o que que eu fiz? Peguei um potinho plástico e dei um leve jatinho. É bem pouquinho, porque isso rende. Um leve jatinho ali, né? Tá? Dei um leve jatinho. E peguei um pincelzinho macio e só passei nos morangos. E deixei secar, porque ele seca super rápido, né? Então, ele... Depois dele seco, tá? Bem seco. Aí, fiz isso. E acabou. Não, minto, não acabou, não. Menti também, ó. Aqui entre meios aqui, é que, ó... Eu não vou colar, vou fazer só pra vocês verem, mas eu não vou colar, tá? Porque eu vou tirar pra poder sombrear. Ó, você vai pegar musgo... Vai passar ali colinha. Ó, você pega um pedacinho do musgo, dá uma torcidinha. Bem de leve. Molha num pratinho, você põe um pouquinho de colinha, molha. E introduz aonde você quer. Entendeu? Se ficar muito grande, por exemplo, aí você vai colocando aqui os entre-meios. Se ficar muito grande, você vem e corta. Tá bom? Feito isso, por último, como se fosse a cereja do bolo. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vai colocar... Deixa eu só colocar aqui, pra vocês verem. As gotinhas, ó, vocês viram que tem as gotinhas aqui? Ó, tá vendo, ó? As gotinhas escorrendo aqui, como se tivesse no morango também, tem algumas... Na folhinha aqui, ó, tá vendo? Então, você põe como se tivesse um orvalho, né, caído. Ou você lavou os morangos e ficou ali, entendeu?
Aí é a imaginação, né? Você só vai vir aqui, ó. Só descer a colinha aqui. Encostou aqui, ó. E puxa e levanta. Pronto. Fez um fiozinho aqui. Às vezes faz mesmo, gente. Você vem e tira. Tá bom? Deixa eu acertar ele aqui que ele levanta. Aí. Ele vai dar uma escorridinha, ó. Tá vendo aqui? Ele vai secando e ele vai clareando, ficando transparente. Ele vai dar uma escorridinha. Se de repente você perceber que ele tá escorrendo muito, você vem e assopra. Fica soprando aqui pra ele não descer. Né? Que essa aqui já tá bem firme minha, que eu deixei ela um pouco aberta. Mas se a sua tiver mais fluida, ela vai dar uma escorridinha e você sopra. Ou se você tiver um secadorzinho aí, frio, não quente, tá bom? E aí, se você quiser dar a impressão de escorrido, você vem aqui e vai passando, tá bom? E é isso. Então, foi uma live de técnicas, né, do pote, que nem eu falei pra Silvia. Eu vou passar as técnicas porque um potão daquele não dá pra fazer nessa live, né? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pegar outra aqui pra vocês darem mais uma olhada. Ficou alguma dúvida? Eu esqueci de alguma coisa? Se eu esqueci, me falem aí, por favor. Dá uma olhadinha. Não esqueci não, né? Ah, ó. Detalhinhos aqui, ó. São os detalhes, né? Tá vendo? Nas pontinhas das folhinhas, eu peguei o pincelzinho filete e passei um fiozinho de branquinho, só pra levantar um pouquinho mais e dar mais luz na folhinha. E aqui, ó, no miolinho, se você olhar no miolinho, vou aproximar bem. Aqui tá estourando, mas se vocês pegarem a foto lá da publicação, aqui, ó, dentro da florzinha, tá vendo, ó? Tem leves pintinhas pretinhas, bem aleatória, bem ao redor do miolinho, tá bom? Na florzinha. Eu acho que fiz tudo, né, gente? Então, deixa eu só afastar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Obrigada, Sueli. Obrigada mesmo. Então, deixa eu afastar aqui. Pegar o pote referência e o pote da live aqui pra tirar o print. Tá bom? Lembrando que aqui eu não fiz porque eu vou deixar pra pôr geleia na geladeira, então gostei da tampinha. Tá bom? Mas aqui, ó, nada mais é que o que eu ensinei a fazer aqui, fiz alguns a mais e montei aqui um arranjinho em cima. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vou ficar quietinha, tá? Ai, gente, peraí. Tirar print de óculos. A perfeccionista, a virginiana, né? Pronto. Senão reflete, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ao contrário. Gostaram? Posso desengessar? Gente, que medo de derrubar. Quero agradecer todo mundo que teve paciência e ficou comigo aí até agora. Sei que demorou um pouquinho, mas eu não queria deixar nada pra trás, né? Então, toda a técnica eu passei, gente. Eu juro pra vocês que fica igual a hora que passa o verniz. Ele levanta o semibrilho, ele levanta o sombreado, luz e sombra, e ele dá todo aquele efeito. Tá bom? Oi, Raquel! Tudo bem? Saudade de você. Gente, agora que eu tô vendo, a minha mãe tá na live. Minha mãe tá na live, gente. A dona Nelly aí é minha mãe. Vou te contar, sabe de onde vem essa veia artística dela?
Ela pinta cada tela linda que vocês não têm noção. Ela, por muitos anos, deu aula de pintura em tela, em tecido, então minha veia artística vem dela. Tá bom? Mãe, fiquei feliz de ver você aqui, tá? Gente, muito obrigada pela presença. Rose, vi você agora. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem, ou no WhatsApp lá no grupo, ou quem não tá lá no grupo, aqui no inbox ou no direct do Instagram, tá bom? Que eu respondo todo mundo. Pode me chamar onde me achar, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Eu tô chique demais, Van? Por quê? Ah, você pintou minha mamãe? Que bom, Sil. Depois você me manda esse print, eu vou querer guardar. Fiquei muito feliz, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. E vem mais lindeza por aí, gente. Hoje eu assistindo a aula da Cida, tava assistindo e olhando aqui a Silvia vai saber o que que é. Uma dúvida que eu queria fazer, se era passar o morango ou eu pensei numa outra coisa. Aí eu fui testando aqui, eu tô meio apaixonadinha, mas ainda vou aperfeiçoar. Vou passar rápido pra vocês verem, tá bom? Bem rapidinho, ó. Oi, uma maçãzinha, ó. Tá bom? Aqui é só um teste, viu, gente? Olha. Tá vendo? Eu comecei a testar aqui para fazer um pote bem bonito. Gente, muito obrigada a todas, tá? E todos que estiveram aqui comigo, tá? Quem compartilhou, também as pessoas que não pôde estar ao vivo, que for ver depois, tá bom? Muito obrigada. Se puder compartilhar também, eu agradeço, para que meu trabalho chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas no conhecimento aí, tá bom? Gratidão a todo mundo que teve paciência e ficou comigo até agora, tá bom? Um beijo, até a próxima live, gente. Beijo. Quem não me segue, corre lá me seguir que eu sigo de volta, tá, gente? Pra gente ver o trabalho uma da outra, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Amanhã, esqueci de falar, amanhã tem a Van às 20 horas e a Marcianita às 16, é isso? Confirma pra mim, se eu não estiver falhando a memória aqui. É a Marcianita às 16 e a Van às 20, é isso? Alguém confirma aí pra mim, por favor? Se já colocaram, tudo bem. Isso, Van, você às 20 horas, tenho certeza que vai vir coisa bonita. E a Marcianita às 16 é um dia recheado de lindeza também, né, gente? Tá bom? Então amanhã a gente tá todo mundo aqui junto de novo, tá bom? Aliás, né, cada live linda, cada pote lindo que foi feito, eu passei e não assisti. Vou ser sincera, eu ainda não assisti as aulas, mas tenho certeza que elas arrasaram. Eu passei pra ver as peças que elas tinham feito pra não fazer igual, porque eu voltei de férias ontem, então eu não assisti. Mas as peças estão lindas, gente. Volta que estão todas salvas aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, agora eu vou mesmo. Obrigada a todo mundo que esteve aí, tá bom? Até a próxima.